Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a esse nosso espaço para conversar sobre comunicação online, sobre criação de conteúdo na internet. Como vocês já sabem, eu sou jornalista, sou mestre em comunicação, sou criadora de conteúdo e criadora também desse espaço aqui, deste curso, que só existe pelo apoio, pelo patrocínio do Não Inviabilize, da Deia Freitas, e é um curso que tem alguns recortes, especialmente recorte de raça e de classe. Então é pensado para pessoas trabalhadoras, para quem não é herdeiro, para quem não é herdeira, é pensado para pessoas negras, quilombolas, enfim, para quem também trabalhe em ONGs, em projetos sociais. Espero que este trabalho aqui tenha feito a diferença para vocês, porque tem feito muita diferença para mim. Já falei disso em outros momentos, né? Tem me feito parar para pensar muito sobre a comunicação que eu faço, para refletir, e tem sido muito legal. Espero que seja uma jornada bacana para vocês também, que já está no fim, né? Já estamos aí chegando ao nosso ciclo de um ano, que esse curso começou, e depois, quando acabar, vai ficar aqui, vai ficar online, vai ficar gravado. Então, sempre que vocês quiserem voltar aqui ou indicar para outras pessoas, por favor, indiquem o Comunique-se Bem por aí, espalhem a palavra, como eu sempre digo. Muitas pessoas estão nesse processo de tentar compreender a comunicação online, a criação de conteúdo, e a gente tem várias camadas sobre essa criação de conteúdo aqui no Comunique-se Bem. Então eu acho que pode ser algo interessante para muitas pessoas. Então, se você está aqui, se você acompanha as aulas, compartilhe por aí e participe também da nossa live, né? Todo final de mês a gente tem uma live para conversar com vocês sobre comunicação, fazer um apanhado aí do que a gente viu no mês, tirar dúvidas também se vocês tiverem, enfim, ter um momento mais próximo, mais interativo. Mas muita gente acaba vendo as lives só depois, né? Então, para saber quando vai ser a live, tá aqui na descrição do vídeo. A gente tem as datas de todas as aulas e também a data da nossa live, data e horário, enfim. Então eu espero vocês, tá bom? E aí vamos começar esta aula aqui, porque o nosso objetivo hoje é tratar de uma coisa bem específica, que é ética na escolha de trabalhos com marcas, né? A gente está vindo aí nesse processo de falar desde o início, né? Primeiro falar conceitualmente do que é comunicação. Então as primeiras aulas aí do nosso curso foram aulas bem conceituais, acadêmicas, assim, eu diria, né? Que eu trago muitas referências assim, de autores que tratam sobre a comunicação, sobre o que é comunicação, a importância da comunicação socialmente, mediatização, que é sobre essa entrada aí dos meios digitais para a maneira com que a gente faz e consome comunicação. Então a gente começa nesse início mesmo, e depois a gente trata sobre como criar conteúdo. A gente fala mais especificamente de cada rede social que é importante para a gente neste momento. Importante sempre pontuar isso, estamos em 2023, então eu trato especificamente de YouTube, Instagram, TikTok, que são aí as principais ferramentas para criadores de conteúdo na internet hoje, né? Nesse momento que a gente está. Então a gente fala disso, a gente fala de cada rede, do momento que cada rede está, o que cada rede exige da gente, sobre entender algoritmo, sobre entender vídeo curto, vídeo longo, fotografia, texto, como explorar tudo isso, né? Então a gente fala da criação de conteúdo. E aí a gente chega nesse momento mais avançado, que bom, eu entendo sobre comunicação, entendo mediatização, entendo essa importância, estou nas redes sociais, estou aí entendendo e produzindo em diferentes plataformas, em diferentes formatos, entendendo esses diferentes formatos, fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. E aí, enfim, cresci, toda essa questão também de lidar com o meu público, né? A gente tem aula sobre isso também, sobre como construir esse público, essa audiência, né? Sobre como se comunicar com essa audiência. E aí, beleza, construir meu conteúdo, tô construindo meu conteúdo, tô construindo meu público, e aí chega esse momento de trabalhar
com marcas, né? Chega esse momento da famosa publi, né? E aí, como funciona? Né? A gente já falou de algumas coisas a respeito disso, e aí a gente vai entrar nesse âmbito que é ética ao trabalhar com tudo isso, né? Porque não é fácil, porque não é fácil transformar o que a gente faz aqui na internet em trabalho, no sentido de dar muito trabalho, mas muitas vezes é um trabalho que não é remunerado, né? A maioria das pessoas, inclusive, que trabalham na internet não conseguem viver disso, né? A gente acaba olhando para uma minoria que vive disso e que ganha muito bem e tudo mais. Porém, a maioria não é assim, a maioria trabalha fora, trabalha com outra coisa e também trabalha com conteúdo online, e isso não quer dizer que não seja trabalho, viu, gente? Tem gente que leva como hobby, assim, mas quando você leva como hobby, acaba que você para de fazer, né? Você acaba não conseguindo crescer, por todas as questões que eu tratei com vocês em vários outros momentos, no decorrer aqui do Comunique-se Bem, né? Nos outros vídeos, que tem muito a ver com o quanto a internet nos exige tempo, dedicação, exige essa periodicidade, exige que a gente esteja sempre postando coisas, interagindo com as pessoas, enfim, é nos exigido isso mesmo. E aí, como tem toda essa questão, né? Como muitas vezes quando as pessoas levam como hobby assim a internet, elas acabam fazendo por um tempo e parando, assim. Quem continua fazendo tá levando realmente como um trabalho, mesmo que ele não esteja sendo remunerado. Assim, que exige tempo, dedicação, esforço, conhecimento e tudo mais, assim, aprimoramento. E aí uma minoria acaba conseguindo continuar por tempo suficiente para chegar até esse momento que as marcas cheguem para conversar, né? Então, saiba disso, saiba que não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada simples, e na maioria das vezes não é uma caminhada rápida, assim. Você pode até conversar com pessoas que falam, em 6 meses eu já estava monetizando, e já estava tendo marcas, e já estava piriri pororó. Mas em outros momentos você vai falar, eu fiquei 1 ano trabalhando sem receber, 2, 3, 5 anos, acontece mesmo, sabe? É um caminho árduo, chegamos a esse momento, marcas. E aí, o que é importante entender nesse processo, né? Dessa comunicação com as marcas, assim, que quando você está na internet, você é uma marca. E foi uma coisa que, quando a gente estava, eu e a Natália, no Papo de Preta, com, sei lá, 1 ano e pouco de canal, a gente fez um curso, alguma coisa assim, no YouTube, né? Curso para criadores que eles tinham lá. E aí, o cara que estava ministrando o curso, ele falou justamente isso. Foi uma coisa que eu fiquei, caramba, eu não tinha a menor ideia, assim. Hoje, para mim, isso é comum, isso é corriqueiro, eu já tenho isso bem estabelecido, mas muitas pessoas que estão nesse início não têm isso em mente, e é muito importante ter. Você tem uma marca quando você está na internet, né? Então, quando uma marca chega para querer fazer um trabalho com você, não é com você como pessoa, é com aquela marca. Então, são 2 marcas se relacionando, né? E aí, antes de se associar com uma marca, você precisa entender qual é a sua marca. E aí, para entender qual é a sua marca, tem algumas perguntas que são importantes ter a resposta muito bem estabelecida. Primeiro quais são os valores da sua marca? Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você é um educador, você tem os valores da educação, você tem os valores da ciência, você tem os valores da informação passada de maneira responsável, né? E aí, por que é importante essa questão dos valores? Justamente porque tem a ver muito com essa questão da ética, né? Então, se os meus valores são de educação, são de ciência, eu não posso me associar a uma marca que tem, de alguma maneira, a ver com negacionismo científico, por exemplo. Sabe?
se os meus valores são valores que têm a ver diretamente com direitos humanos, com direito das mulheres, direitos de pessoas negras, de tratar sobre isso diretamente, eu não posso me associar com uma marca que está associada a desrespeito a tudo isso, sabe? E aí eu tô falando isso porque eu tenho um exemplo, eu não vou falar o nome da marca aqui, mas teve uma marca que assediou a gente do Papo de Preta durante algum tempo, assim, mandando mensagem, falando que queriam fazer parceria com a gente, que queriam fazer publicidade com a gente e tudo mais, e mandavam alguns e-mails, assim, e é uma marca grande que se associou a algumas polêmicas, algumas vezes relacionadas a racismo, relacionadas a maltratos de animais, relacionados a falta de valor mesmo da vida humana, em detrimento de continuar funcionando ali a loja. Então, enfim, vocês devem estar já pensando qual marca poderia ser. E aí essa marca entrava em contato com a gente e era muito complicado porque era um momento que a gente não tinha outras marcas entrando em contato. A gente não era como se a gente tivesse vários trabalhos, muita grana entrando e a gente pudesse dizer não, assim. Era um momento de vacas muito magras, assim, de pouquíssimos trabalhos, meses e meses sem nada aparecer. E aí aparecia essa marca com um trabalho, assim, oferecendo uma grana bacana e tudo mais. A gente olhava e falava, cara, não tem como a gente se associar a isso aqui. Os nossos valores de marca, o que a gente trata no Papo de Preta, a gente trata diretamente sobre autoestima de pessoas negras, sobre antirracismo, sabe? E essa marca, ela é totalmente contrária a tudo isso, porque ela se envolve nessas polêmicas e ainda por cima não tem nenhuma resposta satisfatória, sabe? Muito pelo contrário, ela vai se enfiar em outra polêmica muito parecida, enfim. Então, pra gente era não, sabe? Então, isso entra muito na ética, assim, de trabalhar com marcas. De muitas vezes ter que dizer não, porque a sua marca, ela tem esses valores muito bem estabelecidos, sabe? E se você não entende isso, muitas vezes você vai se associar com marcas que não tenham nada a ver, e aí o seu público não vai entender nada, né? E aí, porque muitas vezes, mesmo quando você não tem isso estabelecido, você está comunicando coisas para as pessoas. E aí as pessoas estão absorvendo tudo aquilo. E aí, quando você se relaciona com uma marca que não tem nada a ver, que está oposta, as pessoas vão entender também, sabe? Que aquilo está oposto. Elas vão entender que não tem nada a ver, que você está se contradizendo. Então é muito importante que você tenha em mente quais são os valores da minha marca, quais são os valores que eu estou comunicando para as pessoas na minha criação de conteúdo, sabe? Outra, qual é o meu tipo de comunicação? E o que tem a ver com isso? Bom, minha comunicação é uma comunicação mais descontraída, é uma comunicação coloquial, é uma comunicação que traz as pessoas para perto, é uma comunicação que eu trato sobre o meu dia a dia, que eu trato sobre as coisas que eu aprendi durante a minha vida, mas de uma maneira leve, de uma maneira divertida, eu conto causos, ou não, a minha comunicação é uma comunicação muito pautada nas coisas que eu leio, nas coisas que eu estudo, eu só trago isso para as pessoas, ou não, a minha comunicação é uma comunicação profissional, então eu trato só do que, sei lá, do meu trabalho, a minha comunicação ela é bem profissional. Por que é importante pensar nisso, em como é a minha comunicação? Porque também quando a marca vir, outra marca, né, vir se associar a você, você vai ter bem estabelecido qual é a sua comunicação e como você pode estabelecer essa comunicação da outra marca dentro do seu trabalho. Porque muitas vezes a outra marca vem com a ideia dela do que seria uma comunicação. Porque aí você mostra o seu dia a dia e você fala para as pessoas não sei o quê. Aí você fala, tá, mas a minha comunicação não é essa.
Eu não mostro o meu dia a dia. Ah, então você vai falar de uma maneira mais formal sobre esse livro aqui, tá? Mas não é assim que eu falo, sabe? E, gente, esse domínio, quem vai ter sobre a sua comunicação é você. E é você que vai ter que formar para a marca, aquela que quer se associar com você, ó, a minha marca não trata desse jeito. Não é assim que a gente conversa, porque muitas vezes a pessoa coloca lá um conteúdo que não tem nada a ver com a comunicação dela, que não tem nada a ver com o que o público dela está acostumado, e aí o público não engaja, aquele vídeo vai muito mal, aí não é satisfatório para aquela empresa, para aquela marca que te contratou, não é satisfatório para você. Aí você fica, nossa, ué, mas o que aconteceu? As pessoas não querem apoiar, as pessoas não gostam de publi. E muitas vezes não é isso, muitas vezes é porque não tem nada a ver com a comunicação que você sempre fez, sabe? E aí volta muito nas outras aulas, né, que eu falei para vocês sobre a construção do público, é também a construção do seu modo de se comunicar com as pessoas, e um modo que as pessoas vão sempre voltar lá para ver a sua maneira de comunicar. Tipo, nossa, essa maneira de comunicar só tem aqui. Essa maneira de falar eu só vou encontrar com essa pessoa, eu só vou encontrar nesse canal. Se for dessa maneira e você tiver bem estabelecido isso, né, quando chegar outra marca para conversar com você, você não vai se perder da sua comunicação, né? Você vai falar, ó, eu me comunico dessa maneira e a gente pode se relacionar a partir dessa comunicação aqui, porque é desse jeito que eu falo, é desse jeito que eu me comunico com o meu público e é desse jeito que o meu público vai assimilar melhor essa nossa parceria de marcas, sabe? E esse domínio é você que tem que ter, gente, porque vai chegar lá a agência representando a marca XYZ e vai vir com a ideia deles própria do que seria, e se não tiver nada a ver com o que você faz, e você não fala para eles, e não é eles que vão falar, ai, nossa, realmente não tem nada a ver com você. Não, é você que tem que estabelecer isso, ó, a minha comunicação é dessa maneira. E para você conseguir estabelecer isso, você tem que parar e pensar, tá, qual que é a minha comunicação? Porque o que acontece com a gente, muitas vezes a gente faz e não percebe. A gente faz, dá certo, faz de novo, vai fazendo e a gente não para entender. Então, para entender a sua comunicação, para entender a sua marca, né? Todas essas perguntas que eu tô falando aqui para vocês é para você parar e entender a marca que você está construindo, porque sim, você tem uma marca e ela está sendo construída. E aí outra pergunta importante é, qual que é o seu público? Pergunte para si mesmo, qual é o meu público? O meu público, por exemplo, o meu público é um público muito parecido comigo. É um público feminino, é um público que está entre 25 e 30 anos, é um público preto, né? Mas também tem muitas mulheres brancas que me acompanham, mas é um público majoritariamente feminino e adulto, né? Que está buscando aí justamente reflexões sobre isso. Sobre ser uma mulher adulta, sobre ser uma pessoa negra, sobre ser uma pessoa negra no Brasil, sobre o que isso significa, sobre autoestima, sobre, enfim, sobre todas essas questões, sabe? E qual é o seu público? Ah, o meu público é um público 50% homem, 50% mulher, um público adulto, um público que está buscando sobre questões empresariais, ou não, o meu público é majoritariamente masculino, jovem, o meu público é 50 a mais, enfim. Qual é o seu público? Se as pessoas te perguntarem quem é que te assiste, você sabe? Quem é que te assiste? Boa pergunta, né? É importante entender isso também. Uma para entender quais marcas também fazem sentido para você e para o seu público, sabe? Então, assim, tem uma marca, por exemplo, que patrocina várias pessoas aqui no YouTube, que é uma marca de calvície para homens, né? Para que homens comecem a tratar a calvície. É uma marca, por exemplo, que dificilmente eu poderia me associar. Porque tem homens que me assistem? Tem. Mas é uma minoria. A maioria são mulheres. E elas não vão se relacionar com esse conteúdo, com esse produto. Então vale a pena me associar com uma marca que
sei lá, 70% do meu público, ou até mais, não vai se associar diretamente? Vale a pena para mim, para o meu público, para aquela outra marca se associar? Sabe? Então entender também qual é o seu público é muito importante. E quais são os seus do's e don'ts, né? Isso é uma coisa que eu aprendi aí trabalhando com marcas, trabalhando com agências de publicidade, porque como eu falei para vocês, marcas grandes não vão conversar com você diretamente, né? Muitas vezes tem aí uma agência publicitária que vai fazer esse meio do caminho, então a agência trabalha para aquela marca e aquela marca grande fala, ó, eu quero um perfil assim, assim, assado de criadores para fazer tais coisas. Aí essa agência vai atrás, né, de nós criadores. E aí as agências têm a maneira delas de trabalhar, né? E eles usam muito esses termos em inglês, que é uma chatice. E aí eles têm essas coisas dos do's e dos don'ts. Ou seja, o que sim, o que fazer e o que não fazer dentro daquele trabalho, dentro daquela marca, né? E eles têm muito isso estabelecido, ó. Para essa marca aqui, o legal é falar de forma descontraída, ter um vídeo que é solar, que é divertido, que é alegre, e o que não fazer. Não falar de forma muito rebuscada, não falar de forma negativa, enfim, eles têm o que eles querem e o que eles não querem. E a sua marca? Você sabe o que faz sentido e o que não faz sentido? Não faz sentido para mim colocar dúvidas sobre questões científicas. Não faz sentido para mim atacar outras pessoas. Não faz sentido para mim fofoca, sei lá. Faz sentido para mim coisas relacionadas à ciência. Faz sentido para mim indicar boas leituras. Faz sentido para mim uma linguagem, ao mesmo tempo que tem essa questão educacional, porém uma linguagem leve, divertida, sabe? O que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim? É legal também para ter essa construção da sua marca bem estabelecida. E aí, uma vez que você tem a sua marca bem estabelecida para você, o que faz sentido, o que não faz sentido, qual é o seu público, qual é a sua maneira de se comunicar, quais são os valores da sua marca, você tem isso bem estabelecido, chega aí outra marca para querer se associar a você, para querer se associar à sua marca, para querer fazer uma parceria. E aí o que é importante se perguntar quando outra marca chega, né? Primeiro olhar para aquela marca e se perguntar, faz sentido com a minha marca? Essa marca quer se associar a mim, faz sentido? Por exemplo, uma marca de maquiagem que queira se associar a mim, faz sentido? Faz, porque eu uso maquiagem, eu gosto, as pessoas veem em todos os meus vídeos praticamente que eu estou maquiada e que eu gosto de me maquiar. Eu mesma faço as minhas maquiagens, as pessoas se relacionam com isso, perguntam muitas vezes, qual é o seu batom, nananana, né? Então faz sentido para mim me associar a essa marca. Agora uma marca de, sei lá, por exemplo, a marca que eu falei que trata de calvície. Faz sentido? Teve, por exemplo, uma marca que entrou em contato com a gente há muitos anos atrás, que era uma marca sobre implante capilar, né? Que especialmente muitos homens usam justamente por conta quando essa calvície está mais avançada e aí outros tratamentos com remédio não funcionam, vai para essa coisa do implante. Faz sentido com a minha marca? Falar sobre tratamento para calvície, falar sobre implante capilar, faz sentido? Talvez não faça. Talvez não fira os meus valores de marca, mas talvez não converse comigo, não converse com o meu público. Sabe assim? Então é importante pensar, faz sentido? E muitas vezes isso é difícil fazer quando a gente está no começo, justamente por isso. Você está um tempo trabalhando sozinho, trabalhando sem remuneração naquele trabalho, e aí chega uma marca para conversar com você. E aí você fala, meu Deus, uma marca falando comigo, conversando comigo, nananã. E aí você fala, cara, mas não tem nada a ver. E aí muitas vezes você vai querer querer ter alguma coisa a ver. Será que vale a pena? Eu, com a minha experiência, te diria que não. Porque do mesmo jeito que essa marca que não tem nada a ver chegou,
outras vão chegar. E aí, o que acontece quando a gente pega marcas que não tem nada a ver, que não fazem sentido, é que muitas vezes a gente força para caber, faz um conteúdo, coloca lá, e as pessoas não se relacionam com aquilo. E uma vez que as pessoas não se relacionam com aquilo, você não entrega para a marca aquilo que ela estava querendo, né? A sua audiência, a atenção da sua audiência. E aí muitas vezes aquela marca ou aquela agência que te contratou não vai voltar. Porque ela vai parar e vai pensar, ai não, talvez ela não entregue nada. Talvez esse criador não entregue nada. E às vezes não é sobre a sua criação, não é sobre você não entregar nada. É só sobre aquela marca que não tem sentido nenhum com o seu trabalho, sabe? É claro que tem algumas coisas que a gente criativamente faz ter sentido, faz caber, mas outras você vai olhar e falar, cara, não faz sentido nenhum. E se você olha e fala, não faz sentido nenhum, eu não consigo visualizar como isso faz sentido para o meu conteúdo, é porque não faz sentido mesmo. Outras questões. Quais valores essa marca defende? E mais do que isso, o que está associado a essa marca, no sentido de valores ou de quebra de valores, para as pessoas? Porque muitas vezes a marca fala uma coisa e faz outra, né? Isso acontece muito. A marca fala uma coisa, na hora de agir é totalmente diferente. E aí é o que eu falei, esse é o exemplo que eu dei que aconteceu com a gente. Era uma marca que estava associada a coisas muito ruins e que estavam totalmente fora, totalmente oposto, na verdade, ao que a gente defendia. Ao que a gente defende, né? O que a gente sempre defendeu. Então é não. Se você tem valor 1 e a marca defende outras coisas, ou publicamente o que a marca faz, o que a marca apresenta é outra coisa, não tem como. Porque o que você está fazendo é construir uma comunicação muito ruim com o seu público quando você faz isso. É mostrar que todos os valores que você sempre defendeu, na verdade, eles se vendem muito facilmente. E aí eu já até falei da outra pergunta, eu já até embuti a outra pergunta, que é como a marca é vista socialmente, justamente por isso, né? Porque às vezes a marca defende um valor, mas socialmente ela é vista de outra maneira, porque a maneira como ela age socialmente é outra, né? Então essas duas perguntas são importantes, que é quais valores essa marca defende e como essa marca é vista socialmente, porque tem marca que muitas vezes não defende nada, valor nenhum, ou defende valores opostos, e no momento ela vai usar você para isso, para puxar os seus valores para ela. Mas na verdade o que muitas vezes acontece é que você acaba perdendo seus valores para o seu público, né? Igual tem um exemplo que eu estava vendo o Luigi falar sobre, de um cara que defendia comida saudável, comida de verdade, sobre você fazer comida em casa, sobre verdura, legume, grãos, sabe essa coisa? E aí ele foi crescendo na internet e tudo mais, eu nem sei quem é essa pessoa, mas esse exemplo é um exemplo interessante, até se ele não tivesse existido de fato. Essa pessoa vai crescendo na internet, né, falando de comida saudável, nananã, e aí vem um fast food da vida, uma marca grande de fast food, e fala, vem fazer alguma coisa aqui com a gente, sabe? E aí pega esse cara, paga uma grana altíssima para ele montar um cardápio dentro desse fast food. Mas o fast food é tudo contrário do que esse cara fala, do que esse criador fala. Ele está falando justamente de fugir do fast food. Ele está falando justamente de você fazer comida em casa, de ser mais barato, de ser mais nutritivo, sabe? De fugir dessa lógica de fast food. E aí quando ele vai para essa marca, na verdade ele está trazendo os valores dele para dentro dessa grande rede de fast food? Não. Ele, na verdade, está perdendo o valor dele para o público. Porque fala, só deram uma grana alta para ele e ele foi fazer propaganda de fast food. Que é totalmente contra o que ele sempre pregou. Sabe? Então, essas coisas são muito perigosas e difíceis. Assim, eu não sei quanto que esse cara ganhou, não sei se o que ele ganhou foi suficiente para aposentar ele, e aí dane-se o que as pessoas acham, sei lá.
Mas muitas vezes o que acontece é que as marcas não vão te pagar um valor que vale a pena isso. Perder o seu público, perder todo o trabalho que você construiu, sabe? E que valor é que seria esse, né? Para valer a pena, sabe? Então é importante pensar nisso, assim. E aí outra pergunta é, o conteúdo proposto por essa marca, por essa agência, faz sentido com a sua comunicação? E é aquilo que eu falei para vocês, entenda a sua comunicação. Porque uma vez que você entende o que você faz, como você faz, o que faz sentido para você e o que não faz, quando essa marca, essa agência chegar com, a gente quer que você esteja numa cozinha ensinando as pessoas a fazer uma torta, aí você fala, mas eu não faço conteúdo na cozinha, eu não ensino as pessoas a cozinharem. Não é esse o meu conteúdo. Então, essa marca até faz sentido comigo, mas a gente pode construir de outra maneira, sabe? E muitas vezes as agências vão chegar com uma ideia pronta do que elas têm, do que você poderia entregar, e muitas vezes essa ideia tem a ver muito mais com coisas que elas viram de outras pessoas, com coisas que eles acham que vai dar certo, e não necessariamente com a sua comunicação. Então, quem tem que colocar a sua comunicação é você. E sim, em tese, a marca, a agência teria que ter pesquisado bastante você, o que você faz, quem você é, para chegar com uma proposta coerente. Mas isso sempre acontece? Não. E aí, uma pergunta muito importante. Assim, eu tô fazendo ela por último, mas tinha que ser a primeira. Uma das primeiras perguntas que é, a marca pretende te pagar corretamente? E, gente, essa questão de pagar corretamente tem vários âmbitos envolvidos. Primeiro pagar corretamente é pagar em dinheiro. Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui e aí em troca a gente vai te dar um fone de ouvido. Não, isso não é pagar corretamente. A gente vai te dar uma cesta de mimos que vale 10 mil reais, tudo que tem aí dentro. Isso não é pagar corretamente. Te pagar em produto que vale 10 mil reais não é te pagar 10 mil reais. Te pagar 10 mil reais é te pagar em dinheiro. Pagar corretamente um trabalho é pagar em dinheiro, porque quando você for pagar a sua conta de luz, de água, quando você for fazer a sua compra no mercado, você vai ter que pagar em dinheiro. Não vai dar para pegar aqueles mimos e ir lá pagar com mimo, ir lá pagar com cesta de produtos. Não vai dar. O que você vai ter que fazer é o quê? Pagar em dinheiro. Então você tem que ser remunerado em dinheiro. Então, te pagar corretamente é te pagar em dinheiro e te pagar um valor justo por aquele trabalho. Não adianta querer combo de stories, reels no feed, foto, repostagem no TikTok e querer pagar 500 reais, sabe? Mas é em dinheiro, mas é muito pouco. E aí é muito importante que a gente comece também a fazer esses cálculos de trabalho mesmo, de remuneração, de grana. Uma marca que chega querendo um vídeo exclusivo sobre o produto dela, isso não é barato, porque parar para pensar em roteiro, você vai se arrumar, você vai gravar o vídeo, vai escolher o melhor lugar, a iluminação, vai gravar, vai editar e vai postar e vai estar lá interagindo com as pessoas nos comentários. Isso não é barato, gente, isso não pode ser barato. Então, pagar corretamente é pagar em dinheiro e pagar valor justo pelo que eles vão te pedir, pelo que eles vão te cobrar de conteúdo, né? E aí, dentro disso, pontos muitíssimo importantes. Não trabalhe de graça, nem por presente. Porque se você trabalha por presente, no fim você está trabalhando de graça. A verdade é essa. Não trabalhe de graça. É uma coisa que eu sempre falo em toda oportunidade que eu tenho. Gente, não trabalhe de graça. Quando a galera tá entrando na internet, fica muito deslumbrado com receber coisa de graça em casa. Por receber o chinelo de graça, por receber maquiagem de graça, por receber livro de graça. E aí as pessoas ficam muito animadas com isso e ficam trabalhando de graça para marcas muito grandes. Para marcas que te enviar aquilo, para eles não significa nada no orçamento deles. Não trabalhe de graça. Primeiro ponto. Exija contrato e leia o contrato.
tá lá no e-mail, a gente quer te contratar para você fazer um combo com 3 stories, um vídeo no feed do Instagram, com repostagem no TikTok e um tweet. Sei lá, exemplo. E aí a gente vai te pagar 10 mil reais por isso. Tá, e aí, tá, legal, aceito, trabalho sim, vamos lá, vamos fazer. Contrato, que esteja tudo isso em contrato, que esteja o que eles estão exigindo em contrato, o que você tem que entregar, quando você tem que entregar, o valor a ser pago, quando vai ser pago, que tudo isso esteja em contrato, tá? Peça contrato e leia o contrato para ver se está tudo lá certinho. Não se contradiga por dinheiro, porque no primeiro momento, nossa, vão me pagar 10 mil reais. Eu nunca recebi 10 mil reais de uma vez só na minha vida. Nossa, eu trabalhava um mês todo para ganhar 2 mil reais, 1.500 reais. Agora eu vou receber 10 mil reais para fazer um vídeo. Cara, eu falo o que eles quiserem, eu não tô nem aí. Não entra nessa lógica. Sabe por quê? Porque os 10 mil reais, por mais que ver ele de uma vez só pareça muito dinheiro, não é tanto dinheiro assim. 10 mil reais acaba, a sua vida continua, as contas continuam. E aí, dependendo do que você falou, se você se contradisse, você nunca mais vai recuperar aquele público que você tinha. Aquela credibilidade que você estava construindo. E aí, para nós, pessoas negras, isso é ainda mais difícil. Porque o perdão pra gente, galera, não vem. Eu ia falar que demora a vir, mas muitas vezes não vem. Não vem. Mesmo. Então, não se contradiga por dinheiro. Outro ponto. O mercado publicitário tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, muitas vezes o que é muito para você, para aquela marca, para aquela agência, não é nada. Eles estão ganhando muito mais. Nossa, então, meu Deus, eu vou pedir 15 mil reais por... Sim, muitas vezes a gente que vem de CLT, de ser explorado... Nossa, eu trabalhei de telemarketing. Ganhava pouquíssimo para trabalhar muito. Te oferecem 3 mil reais para fazer um monte de coisa. Para colocar um monte de conteúdo no seu feed. Você fala, mano, 3 mil reais? Eu não ganhava isso no mês, é muita coisa. Só que aí você vai percebendo dentro desse mercado publicitário que isso não é nada. Que eles estão embolsando muita grana e que você está ali no final da linha trabalhando muito. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia também de que trabalhar com produção de vídeo, com produção de conteúdo é trabalhar pouco. Não é. Você não tem a questão de sair cedo de casa, bater ponto e tudo mais. Você tem a questão da criação, da criatividade, de construir uma coisa do zero, da sua construção de anos, muitas vezes, de conteúdo. Muitas vezes o que aquela marca está comprando não é só o que você está fazendo naquele momento. Ela está comprando a sua construção de anos. E isso não é barato. E esse mercado publicitário tem muito dinheiro, a gente tem que parar de ficar nivelando por baixo. Se a marca grande tal chegou para negociar com você, para conversar com você, é porque a sua marca tem valor também. Então não tenha medo de cobrar. E aí, outro ponto e último ponto que é importantíssimo é: você vai ser cobrado para cumprir os seus prazos. Cobre a outra parte também para cumprir com os prazos deles. Isso, gente, é muito sério e muito importante. Você, como criador de conteúdo, você vai ser cobrado. Uma vez que você foi lá e assinou o contrato, estabeleceu as datas e tudo mais, vão te cobrar para que você entregue tudo no prazo, tudo corretamente, tudo de acordo com as diretrizes que eles fizeram. Muitas vezes vão te mandar refazer conteúdo. Isso é muito normal, muito comum. Muitas vezes te mandar refazer conteúdo de coisas que eles não tinham nem te dado informação antes. Ai, precisa dessa informação. Tá, mas eu mandei o roteiro e não estava escrito. Ah, mas agora veio a informação de que tem que ter, então tem que refazer. Então, muitas vezes você vai ter um retrabalho de fazer tudo aquilo, enfim. E vão te cobrar para que você entregue o melhor possível dentro do prazo. Então, cobre também.
Ó, tá, tem o prazo aqui no contrato para as minhas entregas, e qual é o prazo de vocês para pagamento? Qual é a data? Então coloca a data também no contrato, por favor. Sabe? É uma relação profissional. Então, da mesma maneira que a gente está lidando como profissionais no nosso conteúdo, quem está lidando com a gente tem que ser profissional com a gente também. E isso é muito importante. É claro que a gente vai exigir isso de maneira respeitosa, né? De maneira, enfim, profissional mesmo. Mas a gente vai exigir isso porque é importante também, tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma maneira. Enfim, vamos continuar conversando sobre isso, tá bom? As datas das próximas aulas e da nossa live estão aqui na descrição. Obrigada por chegarem até aqui. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau!